Você já teve alguma dúvida sobre direito de família? Por exemplo, na hora da separação, quais são os direitos da mulher e dos filhos, né? O pai que não tem um emprego fixo, por exemplo, ele tem que pagar pensão mesmo assim? Quais os direitos na hora da separação de um casal que vivia em união estável, né? Será que são os mesmos de um casamento oficial? Enfim, são muitas dúvidas e para responder pelo menos algumas dessas questões, nós vamos conversar a partir de agora com a advogada Fernanda Bondavalle, que é especialista em direito de família e membro da Comissão de Direito da Família da OAB Blumenau. Se você tem alguma pergunta, nós estamos recebendo aqui algumas questões pelo nosso WhatsApp, né? Você pode participar 988719831. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. A questão é, quais são normalmente, né, quais são as dúvidas mais frequentes sobre direito de família? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia é normalmente o pessoal pergunta mais, né? Bastante. Vamos aproveitar o nosso tempo aqui. A gente recebeu muitas perguntas pelo nosso WhatsApp e a gente vai já aproveitar para tirar a dúvida dos nossos telespectadores. Olha aqui, eu estou com processo de separação, o ex exige partilha de dívidas no casamento. Como temos no nome, cada um pode assumir a sua outra é obrigado a assumir a dívida do outro, sendo que os valores são quase iguais? E aí, doutora? Numa separação, você divide tanto o patrimônio quanto as dívidas. O que diferencia é o regime patrimonial que o casal escolheu. No caso da separação de bens, cada um arca com as dívidas que estão no seu nome. No caso da comunhão parcial, você divide todas as dívidas, mesmo que esteja só em nome de um dos cônjuges. E qualquer dívida, qualquer tipo de dívida? Qualquer tipo de dívida. Então, se eu fiz lá, eu comprei um telefone, um celular, por exemplo, né? Um celular aí que custa caro agora, mas eu comprei para mim, né? Estou separando e aí a minha mulher vai ter que ajudar a pagar? Vai ter que ajudar a pagar. Só não entram as dívidas que foram adquiridas antes do casamento. Sim, isso especificamente para o regime de comunhão parcial de bens. Exatamente. Divide tanto os bens como as dívidas. Perfeito. Para as coisas adquiridas depois do casamento. Durante e às vezes depois, né? Sim. Mais uma pergunta, vamos lá. O pai da minha filha quer pegar a filha então para passar o dia inteiro com ela, mas ela ainda mama no peito, é pequenininha, né? Mas também toma mamadeira. Eu falei para ele passar uma tarde com ela e ele disse que também tem o direito de ficar com a filha. Como é que funciona então essa questão da visita, né? É pequenininha, ainda está amamentando, como é que funciona? Quando a criança é recém-nascida, as visitas vão sendo de forma progressiva, né? Então, nos primeiros meses, o pai faça 1 ou 2 horas com a criança, depois vai aumentando, intercalando esse período até que a criança passe o dia inteiro com o pai, vindo então a pernoitar com ele. Então, nesse momento ali, ela disse que ele quer passar o dia inteiro com a criança. Nesse momento, ainda não. Ainda não, provavelmente só uma tarde. Uma tarde é que ele teria direito, então o advogado vai ter que orientá-la, né? Mais uma pergunta. Queria saber como fazer para me divorciar, sendo que não sei onde está o homem. No caso, meu ex-marido. Faz mais de 10 anos que separamos. Ele foi embora, nunca mais soube nada dele, não sei onde é que ele está. Como é que eu faço para conseguir o divórcio e se tem como fazer gratuitamente o divórcio em algum lugar? Não temos filhos. Ela pode entrar com um pedido pela Defensoria Pública, né, se ela preencher os requisitos ali, e entra com uma ação e faz uma citação por edital. Eles tentam localizar o marido, senão o juiz decreta o divórcio independente da presença dele. Tá, procura, portanto, a Defensoria Pública, vai apresentar a documentação mostrando que não tem condição, né, de arcar com honorários advogados. E aí lá eles vão fazer tipo por edital. Eles vão tentar localizar o ex-marido, se não localizarem, faz uma citação por edital e daí o juiz dá a sentença com base... Ela vai ter que provar, né, que 10 anos já está separada de fato. Né? Tá certo. Vamos lá, tem mais perguntas aqui, vamos aproveitar o nosso tempo. Temos união estável, gostaria de separar, mas eu não saio dentro de casa. O que fazer? Ele não sai, né? Isso. Ele não sai dentro de casa. O que fazer? Ela pode solicitar uma medida judicial para que o marido saia de casa. Neste caso... Mesmo sendo uma união estável, o companheiro, né? Ela pode pedir essa proteção judicial. A união estável tem os mesmos direitos de uma união oficial e ela é configurada como uma comunhão parcial de bens. Sim, exatamente. Se não for eleito outro regime por um contrato, né? Na união estável você tem essa possibilidade. Se eles não escolheram, não definiram nenhuma outra forma
forma, Isso, vale a vale comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que eles construíram, tudo que eles adquiriram durante o casamento, depois que eles se casaram, tem que ser dividido tudo. Nessa casa aqui, por exemplo, a casa, eu imagino que seja dela, né? Ele tem que sair, mas depois vão ter que dividir essa casa. Aí essa questão tem que ver quem que sai da casa, né? Sim. Se ela estiver em alguma situação de risco, ela pode conseguir uma medida judicial para isso. E depende de quem é a casa também. Exatamente. Vamos aproveitar, tem mais uma pergunta rapidinha aqui, olha só. Tem uma neta de 4 anos, quando ela nasceu, meu filho não registrou, mas sempre peguei ela todos os sábados. Agora a mãe da menina me proibiu de vê-la. O que eu faço? Minha neta é tudo para mim. É uma questão muito triste, né? Quando as famílias começam a brigar e aí os filhos, os netos é que acabam sendo vítimas disso também. Ele tem que reconhecer a paternidade da filha. Pode fazer isso administrativamente, hoje já no próprio cartório, né? E aí, então, entrar com as medidas judiciais para conseguir ver essa menina, conviver com ela. Tá. Mais uma pergunta, então, doutora. A doutora Fernanda Bondavalli, portanto, hoje respondendo às dúvidas dos nossos telespectadores. Tenho um namorado que mora aqui na minha casa já faz 2 anos e ele tem direito à casa se nos separarmos. Ele não comprou nada aqui. Eles vivem há 2 anos. Isso aí configura a união estável? Pode configurar a união estável, mas pode configurar também um contrato de namoro, né, que hoje está muito em voga. O que diferencia os dois é a questão, a vontade de constituir família. Então tem que analisar bem a situação dela para ver se enquadraria uma união estável ou não. Se tudo que ela adquiriu foi antes do relacionamento, ele não teria direito a nada. Mesmo morando juntos, tem que ver se a casa, se ela já é anterior a essa relação, ele não teria direito a nada se eles se separarem, né? Tá. A gente tem mais uma pergunta aqui, enquanto a gente prepara, deixa eu só, a pessoa que, o pai que paga a pensão, por exemplo, ele perde o trabalho, ele não consegue mais trabalho, ou então ele tem bicos, enfim, ele tem que pagar a pensão mesmo assim? Tem que pagar a pensão. Como é que define o valor dessa pensão, doutora? Com base no salário mínimo, né, vai ser estudado a situação financeira e com base no salário mínimo ele tem que continuar efetuando esse pagamento. No primeiro momento com base no auxílio-desemprego, ou depois, se ele faz bicos, ele vai ter uma renda e, quem sabe, até uma ajuda dos avós, dos tios ou de algum parente próximo. Quando o pai não tem condição de pagar a pensão, os avós podem assumir essa responsabilidade? Podem assumir essa responsabilidade. Tá certo. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui para a gente fechar a participação da doutora Fernanda. Como fazer quando o filho não quer ir com o pai? Isso é uma coisa muito séria, né, gente? Isso é difícil. Esse é um problema muito sério. Isso é bem difícil. É um assunto que cabe mais à área da psicologia, né? Mas geralmente é muito comum, a criança vai chorando, né? Às vezes existem casos que nós, os direitos, chamamos de alienação parental. A mãe fala mal do pai para a criança e daí chega na hora ela não quer ir com o pai. Então essa situação pode ser tratada com auxílio psicológico para ir apaziguando. Mas ele tem direito, né? O pai tem direito. Ele tem direito. E não dá para forçar a filha para ir, porque ela não quer, mas ao mesmo tempo tem que acostumá-la com essa possibilidade, porque ele tem direito. Exatamente. Bom, doutora Fernanda Bondavalli, que é especialista em direito de família, você percebeu que nas mensagens, né, nós preservamos o nome das pessoas, não colocamos o nome das pessoas, é um negócio muito pessoal, né, gente? Então nós colocamos apenas a pergunta, porque pode ser a mesma pergunta, ela pode ser compartilhada por diversas outras pessoas. Foi por isso. Doutora Fernanda Bondavalli, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foram muitas perguntas, eu tenho certeza que nós vamos precisar convidar a doutora novamente para responder outras questões. Fico à disposição. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Uma boa tarde.